A Casa FEEGO apresenta Seminário No Mundo Maior, uma obra do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução com o GEAF. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todo mundo, todos que colaboraram para estar presente aqui no dia de hoje. Agradecer o GEM por ter organizado e oferecido a MEN a participar desse seminário, não só do encerramento, mas de todo o seminário. Esse seminário sobre o jovem mediunidade, ele é decorrente do estudo do seminário inteiro, é o encerramento do seminário, que foi tratado o livro No Mundo Maior, onde o livro trata de vários transtornos psicóticos, e aí o pessoal do grupo GEM achou que seria interessante a gente tratar sobre o jovem mediunidade e convidou a MEM para participar, e aí a gente abriu para todas as mocidades participarem conosco. Vou chamar agora, para iniciar a nossa palestra de hoje, eu quero convidar a Letícia Talarico, que é psicóloga clínica e facilitadora da constelação familiar e membro da AME Goiânia, para ajudar a gente com os ensinamentos de hoje. Boa noite. Já vi algumas pessoas conhecidas aqui. A setinha mesmo. Então tá, faz de conta que eu sou bem jovem, que eu também sei mexer bem no computador. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Letícia, tá? Para quem não me conhece. Eu vim de Belo Horizonte, tem 5 anos que eu estou morando aqui. Frequentei também Mocidade Espírita a minha vida toda. E foi muito gostoso. Ao montar o estudo, eu estava comentando com a Cíntia, né, Cíntia? Que ao vir para cá, eu estava assim, ainda confusa no que eu ia falar, sentindo a cabeça meio vaga. E eu comentei isso com meu marido, que não é espírita. E ele olhou assim, você não está com aquelas coisas assim de, por exemplo, olha o que meu marido falou, você não está com aquelas coisas assim de estar conectada com os jovens que estão lá, não? Eu falei, pode ser uma leve melancolia, de repente um misto de alegria, de repente a cabeça vazia, né, sem saber exatamente se era isso mesmo que eu ia falar, se não era. E eu lembrei que lá em Belo Horizonte, na Associação Médica Espírita de lá, teve uma vez que nós escolhemos trabalhar com um grupo de transtornos alimentares. E aí o grupo era de médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, e nós ficamos uns 6 meses estudando sobre os transtornos alimentares. E em seguida, depois desses 6 meses, nós iríamos atender os pacientes. E nesses 6 meses, cada um ganhou pelo menos uns 4 quilos. Com certeza ali nós já estávamos conectados, né, com aqueles que seriam atendidos, mas é claro que tinha algo também de nós. Olha a mediunidade aí que é comum a todos nós, conversando, né, com os trabalhadores. Então, o que eu pensei para a nossa noite de hoje? A gente estuda muito nos livros do André Luiz os transtornos gerados, né, às vezes pela faculdade mediúnica que o espírito reencarnante se propõe a trabalhar aqui e não é bem sucedido, né, pelos desvios que ocorrem, justamente pelo que o nosso amigo leu aqui, os desvios do ego, do egoísmo, principalmente quando a gente acha que a gente é uma coisa, a gente depois descobre que não é. Então, a gente estuda muito sobre isso, a gente estuda sobre as patologias no mundo maior. Vocês estudaram muito sobre a psicose, a esquizofrenia, a casa mental. E hoje, eu gostaria de falar sobre essa mediunidade que às vezes a gente cuida pouco, que é essa comum a todos nós. Essa mediunidade que está nos nossos pensamentos, essa capacidade que todos nós temos de sermos intuídos, essa capacidade que todos nós temos de nos conectarmos uns aos outros e o cuidado que nós precisamos ter. E para a gente poder falar disso, para a gente poder compreender como que esse assunto é sério, eu gostaria assim, de dar algumas explicações breves, não dá para aprofundar, um pouquinho sobre a casa mental, sobre o inconsciente e sobre esse momento de ser jovem, esse momento em que a criança deixa de ser criança, né? Ela já começa a entrar na adolescência e ela então começa a ter as percepções do mundo interno. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos para você, depois eu volto aqui, tá?
por que que dá tanta diferença, falando da parte psicológica, a infância da adolescência? Se a gente olhar, na maioria dos casos, entre aspas, normais, o que você oferece para a criança, tudo alegra ela, não é? Não é verdade? Vamos lá na Praça Tamandaré ver o Papai Noel que está chegando. Oh, que maravilha, vamos e tal. Chora, de repente você dá um outro brinquedo, ela se alegra e canta a música e tal. Ou seja, ela tem vários recursos externos que conseguem alegrar, que conseguem distraí-la. Só que tudo o que essa criança vai passando durante a infância e tudo que ela se planejou a trabalhar para a melhora da sua moral aqui na Terra, os arquivos que ela traz, eles ainda não estão se manifestando. Eles estão ali incubados, né? Então, na maioria dos casos, vamos supor. Bom, então vamos supor que a Letícia foi uma criança muito tímida, né, que viveu bullying. Há 40 anos atrás a gente vivia, porque eu usava óculos, usava aparelho. E eu fui guardando isso nos arquivos, os arquivos registrados. Eu só vou tomar contato com essa parte emocional e dos efeitos que isso gerou em mim na entrada da adolescência e na juventude. Então, por exemplo, vamos supor que Sara, um nome fictício, vivenciou lá na sua infância, né, vivenciou algumas angústias da família, de um pai e uma mãe que brigava muito, uma mãe alcoólatra, e ela tinha que esconder sempre as garrafas de álcool da mãe. Tá? Até nesse momento, não estou trazendo nenhuma mediunidade mais ostensiva, estou trazendo essa mediunidade que é comum a todos nós. A importância de nós trabalharmos e de equilibrarmos ela para a nossa saúde mental e para o sucesso na nossa caminhada de evolução aqui. Então, Sara, esse nome fictício que eu dei, estava lá escondendo as garrafas para a mãe não beber mais e passou toda a infância dessa forma. Até então, se você perguntasse para a Sara assim, você é feliz? Ela vai falar, sou. Eu tenho meu pai e minha mãe perto de mim. Eu tenho minha avó e meu avô. As crianças se alegram com facilidade, né? Elas ainda não têm a percepção de como que está sendo aquilo no mundo íntimo delas. E quando chega a adolescência, é justamente o contrário. Ao invés de eu ter aquele tanto de distração, o desenho que é legal, eu vou começar a ficar incomodada com os registros que eu fui guardando lá da minha infância e os registros que eu trouxe para serem trabalhados nessa vida. E não são poucos, tá? Então, Sara, essa pessoa entrou na adolescência e aí ela teve o primeiro paquerinha dela, lá pelos 15 anos. E essa pessoa, esse paquerinha, foi muito legal com ela, começaram a ter aquele namoro bem tranquilo, e logo em seguida ele trocou ela por uma colega de turma. E essa dor para essa Sara foi algo extremamente difícil. Por quê? Porque os arquivos que ela tinha registrado do abandono, porque se eu sou pequena, se eu tenho que cuidar da minha mamãe, né, que sofre de alcoolismo. Eu tenho que ficar guardando as garrafas, eu não posso dar trabalho para ela. Né, eu tenho que estar sempre comportado, porque eu não posso estressar mais o meu pai e minha mãe, que já vivenciam um grande problema. Então, eu fui uma criança que, de certa forma, me senti desamparado, não é verdade? Só que esse desamparo, ele não vai ficar tão evidente na infância. Ele vai aparecer na juventude. E aí, por isso que eu falo, a nossa mente é difícil da gente trabalhar. Olha como que nós somos complexos. Eu falo que a gente precisa realmente de muita oração, de muito estudo, porque nós não sabemos qual arquivo o nosso inconsciente vai abrir perante as situações que nós vamos vivenciando na juventude. Então, a Sara estava lá tranquila, feliz de namorar uma pessoa bacana. Quando ele terminou com ela ficou extremamente deprimida. Uma dor que dilacerava o coração. E aí, eu sou amiga, né, dessa Sara, somos amigas desde a infância.
É um nome fictício, né, para não expor a minha amiga. E eu me lembro dela falar assim: nossa, Letícia, parece que eu já vivi isso em muitas outras vidas. Ou seja, aquele desamparo que ela estava vivenciando novamente na adolescência, lembrava o desamparo que ela sentiu da mãe, mas trazia também os arquivos em que provavelmente ela se sentiu desamparada em outras vidas. E como a vida é perfeita, como Deus é misericordioso e maravilhoso, com certeza a espiritualidade permitiu a lembrança dessas sensações, não a lembrança do que aconteceu, mas das sensações, para que ela pudesse elaborar e trabalhar com isso. Por isso, gente, que lidar com os jovens, né, para os jovens não é fácil lidar com eles mesmos. Eu fui lembrando aqui como que eu era uma jovem angustiada também. Eu era feliz, satisfeita, mas eu tinha muitas angústias, muitos questionamentos, se minha vida ia dar certo, se eu encontrar alguém legal para casar, se eu encontrar um bom emprego. São tantas angústias, tantas incertezas. E no século XXI, a gente vivencia muito essa ansiedade, né? A gente fica, às vezes, preso lá ao Facebook, ao Instagram, fulano fazendo viagens, ciclano lindo, maravilhoso, pleno, porque passou na faculdade que todo mundo queria, só ele que passou. Fica aquela maquiagem de uma vida maravilhosa que não é real. Isso vai causando uma angústia muito grande nos jovens e nos adultos, porque a gente vai acreditando que Deus lembra de todo mundo, menos de nós. Né? Mas ninguém para saber como que está aquele amigo que está com a foto maravilhosa lá no Instagram. Então, hoje a gente ainda tem esse agravante que nos afasta muitas vezes das nossas essências, porque a gente fica buscando ser alguém parecido com alguém que a gente está vendo ali na rede social, que é feliz também. Olha o cuidado que a gente precisa ter com os nossos pensamentos e com aquilo que a gente vai se conectando. Porque essa mediunidade que é comum a todos nós, ela é muito sutil. Pensa bem, como que nós já somos vulneráveis ao nosso funcionamento. Não é estranho falar isso? Eu sou vulnerável ao meu inconsciente. Imagina, então, aos arquivos das outras vidas. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, deixa muito claro, quando ele faz a pergunta sobre o tanto que os espíritos podem influenciar a nós e o tanto que esses espíritos podem ler os nossos pensamentos. E podem, pensamentos que nem nós mesmos estamos lendo. Eu vou chegar lá nessa parte, tá bom? Daqui a pouco eu vou descer, eu vou pedir uma ajudinha de vocês para eu exemplificar um pouquinho do funcionamento do nosso inconsciente. Então, voltando para o caso aqui da Sara, aquela dor dilacerada que ela viveu no término desse namoro estava retomando, então, vários arquivos. E qual que é o grande desafio para os pais dos jovens e para os jovens nessa fase de adolescência, juventude? É justamente para os pais alcançar o que aquele filho está vivendo. Muitos pais falam: Letícia, mas como é que pode sofrer tanto por uma coisa tão pequena? Mãe, pai, para o filho não é tão pequeno não, senão ele não estaria sofrendo. Né? Quando a pessoa não sofre de uma patologia, por exemplo, quando a pessoa não é borderline, que o borderline ele tem essa característica de fazer muito drama, de ser vítima, quando é uma pessoa neurótica, né, como todos nós, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Pode ficar atento, porque às vezes esse jovem ele está se conectando a algum outro arquivo, que foi um arquivo de dor para ele. Às vezes está manifestando alguma emoção que não é dessa vida. Ah, Letícia, então por isso eu preciso fazer regressão para curar? Não, por isso eu preciso cuidar dos meus pensamentos, por isso eu preciso sempre, né, fazer as boas leituras, as leituras edificantes. Para quê, gente? Para que a espiritualidade faça o belo trabalho de fechar esses arquivos que se abrem a todo momento e a gente não percebe. Para mim, esse é o principal fator. É a gente, né, poder se conectar aos bons pensamentos, se conectar ao estudo e pedir a espiritualidade. Olha, eu estou sentindo uma coisa aqui hoje, que eu também estou achando que está potencializada essa angústia minha. Toda dor que está muito potencializada, vocês podem parar para prestar atenção na dor de vocês, pode ter um arquivo aberto que não seja só
daquela dor. No caso da Sara, era somente o término do namoro? Que estava doendo, que estava dilacerando? Não. Ela estava lembrando, de uma certa forma, do desamparo que ela sentiu na infância dela de não ter a mãe disponível como ela gostaria. Porque a mãe estava disponível para o quê? Infelizmente, para a doença psíquica. Né? Foi o que a mãe conseguiu. Mas estava lá o registro de dor. E aí, a partir disso, essa desordem de emoções, lógico, causa uma desestrutura no nosso campo mental, se a gente não trabalha, e nós vamos ficando vulneráveis às influenciações. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente pensa, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo, com aquilo que nós estamos vibrando. E eu sei que manter isso na juventude é difícil, porque a ansiedade toma conta, a angústia toma conta, ao mesmo tempo que a gente está feliz, aí qualquer coisa que dá errado está triste, então todo mundo está conseguindo passar no vestibular, só eu que não, todo mundo está entrando numa faculdade boa, só eu que não. É difícil, porque a gente está no inicinho de uma caminhada que a gente não está vendo ainda a metade do nosso caminho. E o que eu mais escuto dos pais, às vezes, no consultório? A dificuldade que os pais têm de alcançar. Letícia, cadê o meu filho? Que eu conhecia, parece que eu estou perdendo meu filho para esse mundo interno que ele vive. Para a internet, para o celular, para o computador. Não, mãezinha, você não está perdendo ele para o mundo interno. Ele está no momento em que ele está percebendo o mundo interno. Então, as coisas incomodam, as coisas chateiam, tudo fica potencializado. E é o momento que, como o jovem ainda não tem aquela estrutura para poder distinguir as verdadeiras emoções que ele está sentindo, ele vai abrindo arquivo, e não consegue perceber quantos arquivos ele está abrindo. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez falou assim: Letícia, eu fui em busca do meu primeiro estágio, era uma jovem de 20 anos, e aí chegou lá, ela ficou muito chateada, porque na hora da entrevista, ela olhou para o chefe dela, começou a tremer as pernas, e ela falou assim: Letícia, eu não tinha 20 anos, parecia que eu tinha 12. Eu fui lembrando de todos os colégios difíceis que eu estudei, da boa aluna que eu tentava ser, e na verdade eu não conseguia, que eu me achava burra. Parece que tudo aquilo voltou no dia da entrevista. Olha o tanto de arquivo e de janelinha não se abriu naquele dia. Quantas conexões nós não fazemos todo dia, toda hora. Tá? Então, para a gente lembrar que a importância de cuidar do pensamento, eu gosto, né, dessas citações lá nos domínios da mediunidade, que a nossa alma vive onde ele situa o coração. Né? Que a gravitação do campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. E a gente tem que tomar cuidado para que a gente sinta as emoções, mas que a gente não se afogue no mar das emoções. É muito importante eu dar nome, eu nomear, eu tentar entender o que está acontecendo, porque senão eu vou me afogar no mar das emoções. Aí sim, a gente fica bem propício a um quadro obsessivo e também de autoobsessão, né? Bom, o que mais? Algo para a gente parar para pensar aqui, nesse cuidado que a gente precisa ter, né, com os nossos pensamentos, nesse cuidado que a gente precisa ter com essa mediunidade. Eu ainda estava conversando com Cíntia ali fora, dizendo, né, que eu acredito que é o futuro, né, da nossa humanidade. É a gente saber utilizar dessas nossas sensações, dessas nossas percepções, para que possamos, então, ampliar o nosso campo de ajuda, o nosso campo de conhecimento. Hoje em dia é muito comum, né? Não sei vocês, a área de vocês, mas na minha área é muito comum. A gente, às vezes, vai fazer um curso, e aí o constelador ou o psicólogo fala assim: olha, eu estive meditando sobre esse tema. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Eu estive repensando, eu estive me conectando com outras percepções a respeito desse tema. Estou trazendo isso para você. Quantas vezes o pessoal psi, às vezes, não vai em curso, o pessoal não leva um livro, não tem nada para estudar. A gente chega lá e vai trabalhar percepção. Percepção. Isso é muito legal. Tá? A psicologia está caminhando a passos curtos, mas está se abrindo aos pouquinhos.
Mas eu acredito que esse é o futuro da nossa mediunidade. Por isso que nós precisamos estar conectados com a nossa parte sábia, com o nosso equilíbrio e saber onde nós estamos vibrando agora. Olha como que o nosso pensamento, ele nos engana. Qual que é a nossa postura interna? Olha que interessante. Tinha acabado, isso lá em Belo Horizonte, eu tinha passado por uma situação de estresse no trabalho, e eu olhei e falei assim, eu estou precisando aprender a falar mais não e a me posicionar melhor perante as pessoas. Estava muito brava. E aí cheguei em casa com essa vibração. Tá? Então saí do trabalho, na época um hospital onde eu trabalhava, saí do trabalho e fui para casa. Chegou em casa, a minha funcionária, né, que trabalhava para mim, estava vibrando alguma coisa que eu não sei o que comunicou com a minha vibração. Olha a comunicação. E aí, de repente, gente, eu subi nas tamancas, mas eu fiquei tão brava, mas tão brava, que depois eu fiquei assim, para que eu falei isso tudo? E vou dizer para vocês, era eu mesma que estava falando. Era eu reconheci minha sombra ali. Era minha vontade, porque no fundo eu estava vibrando o quê no meu inconsciente? Eu não vou ser boba mais não. Eu vou, quando precisar, eu vou saber me impor. E aí depois eu descobri, gente, que ela estava passando por uma situação que ela vibrava assim, eu sou muito brava, eu sou muito autoritária. Depois eu descobri que ela estava vibrando isso, porque ela me contou. Sou muito brava, autoritária, por isso que minha filha não gosta de mim, eu devo ser uma pessoa muito, muito má mesmo. Ela estava vibrando isso, né, como se diz, a vítima e o algoz, perfeito. E eu vibrando que eu tinha que subir nas tamancas e me impor. Deu um casamento perfeito, uma briga linda, né? Deu. Então, até nas nossas orações, depois desse dia, eu falei, Jesus amado, olha, cuida daqueles pensamentos que eu nem sei o que eu estou vibrando. Porque eu sei que esses pensamentos inconscientes, eles vão atrair outros pensamentos que estão inconscientes, porque a pessoa não está tendo noção do que ela está vibrando naquele momento. Eles vão se encontrar e eu vou fazer besteira. Então, pelo amor de Deus, cuida daquilo que eu vibro e que eu não percebo. Porque é um grande engano nosso, nós acharmos que nós temos consciência plena do que nós vibramos. Não, gente, não temos. Isso aí vai ficar, talvez, para o mundo de regeneração, outro mundo, mas esse aqui de provas e expiações, porque o ego ainda nos domina. Então, eu queria falar um pouquinho desse funcionamento do inconsciente para a gente poder entender melhor a importância da nossa postura perante essa mediunidade que é comum a todos nós. Parece que ela é simples, mas se a gente souber utilizar, ela pode ser maravilhosa para tudo que a gente for fazer na vida, para nos protegermos e também para aqueles que vão trabalhar ostensivamente nas reuniões mediúnicas para o trabalho de amparo, de auxílio. Tá? E eu queria lembrar que eu vejo, né, que a mediunidade no jovem, ela é uma mediunidade que a gente precisa ser mais cauteloso na hora de trabalhar ela. Por quê? Porque o jovem, ele está mais vulnerável. Lembra que eu falei para vocês? É o momento das descobertas de arquivo. Nossa, mas eu estou lembrando, isso não foi bom para mim. Nossa, eu lembro que eu passei uma vergonha disso na infância. Então, os arquivos, eles começam a se abrir e a gente vai ficando muito vulnerável emocionalmente. Já somos adultos, mas na juventude é mais. Então, nós precisamos redobrar os nossos cuidados perante os nossos pensamentos, vibrações, pedir ajuda. E outra coisa muito importante, os jovens daqui, a gente saber acolher as nossas oscilações. A gente saber acolher esse modo de ser do jovem. Porque muitas vezes a gente não aceita, mas vai passar. Né? Vocês vão conseguir reestruturar as emoções, reestruturar a própria história, ter orgulho do que vocês passaram, da caminhada de vocês. Eu vou descer para a gente poder falar um pouquinho do inconsciente, pode ser? Vamos lá? Não precisa ficar com medo, tá? Só vem aqui quem quiser, ok? Vocês estão disponíveis só para poder me ajudar? Sim? É rapidinho, é só para a gente poder fazer uma exemplificação assim, mais real, tá?
Então, lembrando, para quem não conhece, né, talvez aqui tenham outros psicólogos, mas é importante a gente relembrar como é que funciona o nosso inconsciente. Por quê? Eu acho que a gente precisa ter humildade de ser paciente de Jesus. A gente precisa ter humildade de pedir muita ajuda mesmo, porque nós somos frágeis. Frágeis pelo nosso funcionamento psíquico, frágil pelo nosso inconsciente que ainda nos domina, frágil pelas influenciações, frágeis, né, pelos arquivos que se abrem e muitas vezes a gente não sabe o que está comunicando com o outro. É o que a gente chama muito de postura interna. E é muito bom a gente saber disso. Então, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa rezar, orar, estudar mais. E, para isso, eu vou lembrar de um capítulo da Joana de Ângeles, que ela fala sobre as defesas do ego. Tá? Eu vou lembrar o nome do livro, é o que a gente está estudando lá no Curar Ser, mas eu vou lembrar e falo daqui a pouquinho para vocês. Ela, nesse capítulo, ela fala sobre as defesas psíquicas do ego. Então, vamos lembrar o seguinte. Como é que você chama? Vem cá, Camila, fazendo favor. Então, a Camila vai nos ajudar. Então, a Camila está aqui, você fica de frente para o pessoal. Quantos anos você tem? 25. Ok, jovem, Camila é jovem. Então, a Camila está aqui, tá? Com o inconsciente dela, eu sou a narradora do inconsciente da Camila, ok? A Camila tem muitos registros guardados, mas a Camila, como uma boa espírita, ela tem muita vontade de se transformar, ela tem muita vontade de se melhorar moralmente, mas para ela se melhorar moralmente, ela não tem que abafar a raiva, abafar as emoções básicas dela. Na verdade, a Camila, ela precisa conhecer, assim, os momentos em que ela ativa isso dentro dela. Mas nós temos um problema. O funcionamento do nosso inconsciente, ele quer nos proteger, Camila. Ele quer nos proteger das nossas angústias. Ele não vai virar para você e falar assim, então a Camila hoje está super angustiada, faz de conta. Ai, estou numa angústia. Aí eu que sou o inconsciente da Camila, falo assim, pode deixar, eu estou trabalhando para te ajudar. Eu vou chamar meus amigos aqui, tá? E nós vamos, então, recalcar esse conteúdo. Você pode ser o recalque de Camila? Por gentileza. Nós não estamos falando que ela é recalcada, ela é o recalque, tá? Então, eu vou ser o conteúdo, tá? Então, você vai fazer o favor de tentar. Fica aqui na minha frente, você fica aqui, ela fica aqui na minha frente. Ela vai, então, me proteger, pode fazer assim. Eu sou o conteúdo que eu quero chegar até Camila. Camila, eu sei por que você está angustiada, eu sei. Eu sei, Camila, eu sei por que você está angustiada desse jeito. Só que o funcionamento do inconsciente da Camila, ele tem as defesas psíquicas até para nós não ficarmos desestruturados. Ou seja, conhecer a gente mesmo não é tão fácil assim. Para a gente estar conectada, né, com os bons pensamentos, nossa, gente, é muita oração, é muita leitura, mas é muita meditação. Porque senão a gente não vai perceber. Ah, Letícia, porque você é psicóloga, você se percebe? Não, eu estou igual a vocês, meu funcionamento é o mesmo, tá? Mas eu tenho boa vontade. Não sei se vocês têm, mas eu tenho boa vontade. Então, o recalque, eu estou aqui, eu sou um conteúdo que estou angustiando. Aí, o que acontece com a Camila? A Camila acha que ela está angustiada porque ela não foi bem numa prova que ela fez da UAB, tá? Então, ela está super chateada, não fui bem na prova da UAB, eu acho que é por isso. Aí ela fica ansiosa, aí ela fala assim, eu tenho um dinheirinho, eu vou gastar. Ó, já começou a distrair, né? Vou gastar, vou me dar de presente. Aí depois ela gasta, ela fica pior ainda. E eu tentando quebrar a barreira desse recalque. Não, mas eu vou falar para a Camila o que está acontecendo. E gritando, e a Camila assim, nada, não percebe nada. Ela acha que é por causa da prova da UAB que ela não passou. Porque aí o nosso inconsciente, para nos proteger, pois é, gente, nós estamos lascados, nós estamos pacientes de Jesus mesmo, né? A Camila, o inconsciente, para proteger, porque ela acha que ela tem essa super amiga aqui que chama recalque, né, que vai protegê-la da angústia, ele vai criando outros problemas para a gente achar que a nossa angústia se refere àquele outro problema. Aí o recalque vira e fala assim, eu acho que não está adiantando eu mostrar para a Camila que ela está angustiada com a prova que ela não passou. Você quer ver? Vou começar, põe a mão assim sobre a Camila, vou começar a falar para a Camila que aquela amiga que ela teve, que não chamou ela para o aniversário, deixou ela muito chateada. Aí ela vai achar que ela está angustiada
por isso. E eu louca para quebrar esse recalque de todo jeito aqui. Mas depois passa, né? Porque o recalque também, ele não é forever. Tá? Isso, não. Não, ele não é para sempre. Né? Deus tem misericórdia de nós. Então, o que acontece? Aqui, eu fico aguardando um momento para eu conseguir disfarçar o recalque e chegar até a Camila. E eu vou contar para vocês. Não vou ainda não. Aí o que acontece? Eu tenho que pedir ajuda para os meus amigos. O sonho, vem cá. O sonho. Camila, o recalque não está deixando eu te contar por que você está angustiada, mas eu vou fazer você sonhar a noite inteira, tá? Você vai sonhar a noite inteira e eu vou te dar uma dica. Só que aí o inconsciente fala assim, não, mas eu vou arrumar então, para ela não ficar tão angustiada. Ela vai ficar angustiada no sonho, mas eu vou arrumar uma estrutura, um cenário, nada a ver para a Camila. Tipo, a Camila vai sonhar com atores da Globo e tal. Como é que chama uma pessoa bem legal que tem hoje? Na minha época era Tom Cruise, mas hoje não é Tom Cruise mais. Continua bem, né? Ok. Então, ela começa a sonhar, ela fala assim, nossa, eu estou tão angustiada. Ou seja, eu mandei esse recurso, não valeu. Olha o tempo que a gente demora para entender o porquê que a gente está angustiada. E eu tentei fazer um sonho com ela, mostrando algumas coisas de novela e tal. Ela não pegou nada, captou nada, mas ficou lá angustiadíssima, acordou angustiada. Ela fala, gente, mas por que eu estou angustiada? Aí o recalque fala assim, já sei, você está angustiada porque você comprou. Você comprou, e aí começa a colocar um tanto de culpa na cabeça da Camila. E aí, o que eu faço? Eu falo assim para ela, Camila, você vai passar lá na porta do cinema, e a Camila rezando e pedindo para a espiritualidade, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, porque essa ansiedade está acabando comigo. Aí o amigo espiritual fala assim, Camila, já que você gosta de comprar, mas não é para você comprar, não, vamos dar uma passadinha lá no shopping, Bougainville. Vamos ter uma tarde de cinema. Aí ela chega lá angustiada, eu já comprei, eu já gastei, acho que eu vou assistir um filme. Eu vou assistir um filme. Não funciona. Não, porque uma hora tem que dar certo. Aí ela vai assistir um filme. Nada a ver. Tem um filme infantil lá para você ver. Você fala, não, eu vou ver esse filme infantil. Vou ver. Aí ela morre de chorar nesse filme. Morre de chorar. Aí ela entende que, na verdade, ela vai lá e assiste o Rei Leão. Chora mesmo. Morre de tanto chorar. Aí o que acontece com a Camila? Aí ela vai entender que, na verdade, ela está angustiada porque o pai dela está longe. Olha o que o inconsciente faz. Olha o caminho que eu tive que fazer, e nós tivemos que fazer juntas, para levar a informação da real angústia da Camila para a Camila. Então, recalque, nós te quebramos. De uma forma demorada, de uma forma sutil, aí ela vai lá, morre de chorar no Rei Leão e fala, nossa, gente, saudade do meu pai, nossa, ele foi tão importante para mim, nossa, que angústia, como é que será que ele está? Aí que ela vai entender que ela já estava preocupada com o pai há muito tempo, estava se cobrando ir lá na cidade dele visitá-lo, não ia, e aquilo estava deixando ela extremamente triste. Aí, recalque, eu vou pedir para você sentar, porque agora, muito obrigada. Né? Vem cá. Agora fica, então, o enfrentamento do conteúdo. Então, olha que interessante. Como que nós vamos fazendo conexões o tempo todo com pensamentos, com pessoas. E nós temos o inconsciente, como eu disse para vocês, se Deus quiser, né, gente? Nós vamos cada vez mais tendo consciência para olhar para nós e descobrirmos o que anda atuando, tá? Então, aqui nós vamos tendo mais consciência e aí sim ela pode olhar para esse arquivo, né, que eu tentei te enviar por sonhos, mas ela não entendeu, né? Tudo bem, mas eu tentei. E aí sim ela vai ter a chance de poder trabalhar, de olhar para o pai dela e falar, gente, eu sei que eu tive muitas mágoas, né, do meu pai lá na infância, mas eu tenho uma boa oportunidade para trabalhar isso com ele agora. Não foi à toa que eu fui lá e assisti o Rei Leão, e a espiritualidade assim, vai assistir o Rei Leão, que o resto a gente faz, né? Então, quer dizer, da mesma forma que a gente tem um inconsciente que vai fazer de tudo para proteger a angústia, porque senão a gente desestrutura. Se toda hora a gente ficar tomando contato com tudo que a real angústia da gente, a gente desestrutura. Tem que ser dessa forma, né?
Mas, ao mesmo tempo, a espiritualidade também sabe nos recursos que ela pode atuar, né? Para a pessoa, então, ter uma clareza maior, tá? Aí, o caso continua, mas você pode sentar, tá? Obrigada. Alguma dúvida até aqui? Como que o nosso funcionamento, ele é complexo? Imagina, então, hoje nós não estamos falando da mediunidade ostensiva, né? Então, os outros arquivos que ela vai abrindo. Nós estamos falando dessa mediunidade que é comum a todos nós médiuns, às vezes, né, que podemos trabalhá-la através da intuição, através de uma boa palavra que a gente pode dar para o amigo, um trabalho na casa espírita. Né? Não estou falando da passividade, não estou falando de obsessão, não estou falando de nada. Estou falando de nós. Então, olha que interessante. Nós temos lá, né, esse modelo de inconsciente. Camila, eu vou pedir para você ficar aqui. O que significa isso? Por que é difícil a gente alcançar a nossa essência? Resumindo, muito resumido, me perdoem os psicólogos, tá? Mas a gente precisa fazer uma coisa mais resumida. Então, está a Camila com aquele modelo do inconsciente. A Camila tem o ego. Como é que ela construiu o ego? Ela construiu o ego assim. Ainda aproveitando a história do Rei Leão, faz de conta que o pai não morava com a mãe, e ela, então, foi aquela filha batalhadora que quis dar força para a mãe. Não, eu vou te dar força, mãe. Vamos lá e tal, eu vou ser batalhadora também. Então, ela construiu o ego dela, tendo a certeza de que ela é uma menina muito forte, de que ela não precisa de ajuda, tá? E ela constrói uma persona, uma máscara de uma Mulher Maravilha. Tá? Não precisa, é você? Não, gente, sem mediunidade. Agora eu fiquei preocupada. Não. Não, você está falando sério? Ah, bom, mas eu posso continuar? Ah, então, vou inventar, tá? Para não... Ok. Os exemplos vêm, né? Eu falo que, assim, estamos sendo intuídos. Está vendo a mediunidade sendo utilizada? Ok. Então, vamos supor que ela chegou, que ela tem essa persona, né? E aí, o que acontece? Agora eu vou inventar, estou inventando tudo. E aí, o que ela mais esconde dela, que a gente acha que é a sombra, é algo somente terrível, né? A sombra, eu tenho muitas sombras. Sim, nós temos muitas sombras. Não é sombra. Sombra. Temos muitas sombras. E a sombra que, às vezes, ela mais esconde é uma sombra que está agachadinha, escondidinha, e falando assim, não aguento mais fazer tudo sozinha, alguém me ajuda. Mas a gente vai fazer de tudo para não tomar contato com as nossas partes frágeis. Porque a gente acha que as sombras são só coisas terríveis que nós temos dentro de nós. Não, são as nossas feridas que nós não trabalhamos. Isso eu estou falando de uma máscara, né? Isso aqui daria um seminário do dia inteiro. De uma máscara, tá bom? Para a gente ver assim, como que é difícil a gente conseguir fazer contato com a gente mesmo. E por que a gente... E olha as conexões, né? De repente eu chamei ela, estou dando um exemplo aqui parecido. Olha como que isso é mágico, como que isso é poderoso, como que isso ocorre o tempo todo, como que nós precisamos nos proteger. Então, ela tem ali o grande desafio, ali no self, de conseguir, um dia, não vai ser nessa vida, integrar. Lembra que o self é bom, né? Ele quer integrar as suas sombras, ele quer trazer a sombra da fragilidade, falar assim, Camila, olha, para você se sentir melhor, né? Na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida profissional, faz as pazes com a sombra, foi isso mesmo que aconteceu, não teve outro jeito. Então, para que a gente consiga dar um passo também na nossa evolução moral, eu vou precisar fazer o contato com as minhas partes frágeis, com as minhas sombras. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu estou super trabalhada. Então, assim, para mim, assim, uma oração, um estudozinho já está ótimo. Nós estamos enganados, né? Todo dia vai aparecer um arquivozinho diferente. Todo dia a gente precisa se perguntar o que está acontecendo. Todo dia a gente precisa estar conectado com os nossos guias espirituais. Senão, a gente vai, né, aceitando aquilo que as nossas vibrações vão nos oferecendo e a gente vai embora e não percebe. E aí, aqui o que acontece? O self vai fazer de tudo a sua parte boa para integrar as suas sombras, para que você sofra menos, né, com certas situações. Por exemplo, de relacionamento amoroso, para que não se abra tantos arquivos de dores lá de trás.
Então, olha o movimento que é a nossa mente. Olha o que a nossa mente faz com a gente e a gente não percebe. E é interessante porque, às vezes, para falar desse tipo, dessa mediunidade que é comum a todos nós, das conexões, das intuições que vão vindo, mas tem também as conexões que não são boas, né, Cíntia? Tem também as conexões que não são boas. A gente não para, a gente não centra na gente mesmo para estudar isso e para pedir ajuda para a espiritualidade. E eu acho isso muito sério, porque se a gente não pede ajuda, a gente fica muito vulnerável. As nossas sombras, né? a nossa persona, ao ego, as construções do nosso ego. Muito obrigada. Pode sentar, viu? Obrigada. Porque senão a gente vai ficando muito vulnerável a tudo isso. E o pensamento é algo que realmente a gente precisa tomar cuidado, porque é onde a gente mora, é onde a gente se situa. Como aquele exemplo que eu dei para vocês, né, da Camila, fazendo de conta, então, que a verdadeira angústia dela era em relação à saudade do pai, né, fazendo de conta isso, ela não ia perceber isso imediatamente. Pensa por quantos movimentos ela não passaria de angústia até chegar lá. Mas quando a gente ora, quando a gente estuda, quando a gente está conectado, a espiritualidade nos encaminha. Porque a misericórdia divina é gigante. Eu vou subir lá para poder continuar, tá bom? Para vocês, apesar de nós termos esse funcionamento ainda tão frágil, né? Como Jesus disse a Pedro, o homem ele é mais frágil do que o perverso, porque Freud falava que o homem tinha natureza perversa. Mas Jesus falou para Pedro, o homem é mais frágil do que perverso, porque ainda são muitas coisas que nos dominam e nós não temos consciência. Mas, como todos nós somos médiuns, nós estamos fazendo conexões o tempo todo. Como é que nós podemos cuidar dessas conexões para que elas possam se tornar conexões sadias? E eu falo que a gente precisa aprender a entregar para Jesus aquilo que a gente não tem controle. E eu sei que é difícil, principalmente nessa fase que a gente é jovem. Eu falo que jovem até 30, né? Que é o momento que a gente ainda não embalou assim, na vida profissional. Nós ainda não temos certezas dos nossos recursos, né? Dos nossos recursos internos. Então, é um momento que a gente ainda está muito fragilizado, somado à fragilidade que a gente traz do nosso funcionamento. Nós precisamos muito, muito, mas muito desse amparo da espiritualidade. Eu queria lembrar para vocês que dentro desse funcionamento, né, que fica parecendo que Deus não é misericordioso de nos amparar dessa forma, né, a ponto da gente conseguir entender o que está se passando com a gente. É porque, na verdade, nós precisamos fazer muito esforço. A tal da disciplina que o Emmanuel fala tanto, é isso. Hoje eu descobri isso aqui que está me afetando, mas amanhã já não vai ser isso mais. Eu preciso estar conectado com os estudos, com as vibrações, com as orações. E é mais fácil a gente conseguir isso quando a gente está numa casa espírita, né? Porque a gente vai se conectando também a pessoas que estão disponíveis ali, às vezes para nos ajudar com um abraço, com uma palavra. Eu me lembro, nunca mais eu vou esquecer desse caso. Eu trabalhava no hospital psiquiátrico espírita, lá em Belo Horizonte, e eu questionava, era jovem também, eu questionava muito sobre essa questão. Eu ficava olhando os pacientes, ficava assim, meu Deus do céu, mas assim, que situação difícil, né? Lá tinha muitos velhinhos que da época da reforma dos manicômios, que eles tiraram os manicômios, não existia mais. Eles eram moradores de hospital psiquiátrico e tinha muitos velhinhos, né, da época da reforma psiquiátrica. Eram moradores. E eu me lembro de um senhor que morava lá, e ele era um senhor assim muito agressivo, uma pessoa muito difícil de lidar. E eu lembro que dependendo da sintonia que a gente chegasse perto dele, ele modificava completamente. Ele não conversava, ele agredia, ele queimava a gente às vezes com cigarro, porque na época podia fumar no corredor, eles fumavam. E aí eu lembro que os estagiários da psicologia começaram a fazer um trabalho com ele, de deixar ele escrever. Então, ele se reunia, o pessoal da enfermagem também, ele escrevia lá várias coisas. E o pessoal da psicologia observou os estagiários, que ele estava escrevendo muita coisa em alemão. E tipo assim, mitocôndria, tratamento de água gelada.
E cada vez mais aumentando esse vocabulário, né, escrevendo coisas em alemão, referente à medicina. E o pessoal, né, os diretores de lá, então, resolveram pedir uma orientação, uma carta mediúnica para esse paciente. E foi dado, então, o nome completo desse paciente, né, para uma casa espírita. E a carta que chegou foi maravilhosa. A pessoa, o médium não conhecia, né, o paciente. E esse paciente, ele já vinha, assim, com uma dificuldade muito grande, né, em conviver com os outros colegas lá do hospital, muito agressivo. Com os atendimentos, ele foi ficando mais tranquilo. Mas aí ele começou, então, por exemplo, a gente passeava no pátio com ele via um caminhão passando, ele falava, olha o caminhão do coque, olha o coque, olha o coque. O coque era o caminhão que levava os judeus para os campos de concentração. Então, ele dava vários indícios que ele tinha, que a última vida dele tinha sido ali. Aí a gente, assim, né, nós espíritas, a gente tem que tomar cuidado com os nossos julgamentos, porque a gente olha uma situação dessa e pensa assim, nossa, tá vendo? Ah lá, colocou o pessoal no campo de concentração, judiou, agora está aqui, né? Bem feito também, né? Não, realmente ele tem que consertar o que ele fez, porque foi uma barbaridade o que aconteceu. Olha, gente, nós não entendemos nada de misericórdia divina. Nada, nada. Né? Mas eu acho que é importante relatar esse caso. E aí o que aconteceu? Os estagiários levaram fotografias de médicos nazistas e não falou o nome dos médicos. Ele falou o nome de todos. Esse aqui é o fulano. Ele não conversava. Ele só xingava. A gente passava perto dele, ele só xingava. Esse aqui é o fulano que fez aquilo e tal, tá. Não precisa de repetir, né, o que foi feito, até porque isso é passado. E aí ele identificou coisas seríssimas ali e estava claro que era realmente uma recordação da última reencarnação. Lembra que, então, o pessoal pediu uma carta mediúnica, e nessa carta mediúnica veio falando mais ou menos o seguinte, que fulano de tal, morador do Hospital Espírita André Luiz, tinha passado a sua última vida trabalhando como médico no campo de concentração, tentando encontrar a alma humana. Ele queria saber se existia alma humana. E aí, foi falado lá também que ele já tinha tido muitas vidas onde ele não respeitava o ser humano, muitas, inúmeras vidas, com muito abuso de poder, o que acabou levando ele à loucura, como a gente vê, né, nos livros do André Luiz. Houve uma quebra das leis divinas. Né? Ele realmente rompeu com todas. E aí ele vai romper com ele, dentro dele mesmo. Mas olha que coisa linda a misericórdia divina, com tudo que ele já tinha feito no passado, com tudo que ele fez com os judeus no campo de concentração, com as experiências nazistas. Falou nessa carta mediúnica que o fulano de tal, o paciente, tinha vindo com a missão, ainda assim é possível ter missão, com a missão de ajudar os psiquiatras e psicólogos, os profissionais da saúde mental, a compreenderem melhor sobre o processo da reencarnação, que então ele viria como cobaia dos psis para que estes estudassem sobre os mecanismos de mediunidade, da reencarnação e da saúde mental. Ainda assim, com tanta barbaridade que ele tinha feito aos nossos olhos, olha o tamanho da misericórdia divina. E era o paciente mais querido do hospital, super bem tratado, participava dos cultos, participava da evangelioterapia, participava de todas as terapias, muito querido, bem cuidado. E estava o caso dele sempre sendo levado para os congressos de psiquiatria e de psicologia. Por que eu estou trazendo esse caso aqui? Para a gente lembrar que todos nós somos espíritos em evolução, espíritos errantes, tentando trabalhar nossa moral. E que mesmo que o momento que nós estamos passando seja um momento de angústia, Jesus não desampara, Deus não desampara. Quem desampara somos nós mesmos, nós nos desamparamos. Porque a misericórdia divina é maravilhosa. Eu acho que a gente ainda não tem olhos para ver o tamanho dessa misericórdia. Então, vamos cuidar dessa faculdade maravilhosa que é de todos nós, a mediunidade. Vamos fazer as
leituras, refletir, meditar sobre aquilo, porque nós seremos amparados, nós vamos ser amparados, nós somos amparados o tempo todo. Que possamos terminar o finalzinho desse ano cuidando de nós mesmos. Muito obrigada por ter estado aqui com vocês. Obrigada.